Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa da Revista Espírita, que faz a nossa noite de sábado ficar mais alegre. E nesse momento, eu estou aqui junto da Olga e da Elô. Por enquanto, o time é feminino e depois vai continuar feminino. Hoje é nossa vez. Eu vou fazer a leitura do nosso evangelho para a gente começar o nosso estudo. O nosso evangelho é do capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. O item 7 é paciência, que é uma coisa que a gente precisa desenvolver mesmo, né? E às vezes até no próprio trabalho a gente precisa ter bastante calma e bastante paciência para que tudo corra bem, assim como na vida, né? Então vamos lá. Com muita alegria que nós vamos ler esse trecho maravilhoso do Evangelho, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofredes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui nesse mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade que deveis praticar, a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo.
É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes que espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um Espírito Amigo, Ave, 1862. Depois da leitura do Evangelho, como é hábito sempre nos nossos trabalhos, né? Nós agora vamos fazer a nossa prece para iniciarmos, então, o estudo. Então, eu gostaria de pedir a alguém que fizesse a prece de abertura e a Elu faz o encerramento, tá bom, meninas? Não é melhor trocar por causa da minha internet? Pode ser. Fazer, né? Tá bom? Tá? Isso Tá. são as dificuldades mesmo, mas pode ser. É então, verdade. Vamos a nossa prece. Vamos lá. Jesus, amigo maior, mais uma vez nos reunimos em torno do estudo, que é a alavanca que nos propicia o conhecimento, que nos propicia, Senhor, estabilizarmos-nos com mais equilíbrio mediante as dificuldades que se apresentam a nós. A paciência tem um grande exemplo no próprio fluxo do tempo. Os minutos, os segundos, as horas, o tempo, enfim, tem um condão de paciência, de esperar pacientemente as horas que transcorrem. Uma hora vem antes das 2 horas, as 2 horas vêm antes das 3 horas, e assim sucessivamente. Esse tempo das horas nos traz uma lição muito profunda do que é saber esperar o fluxo e o transcurso das horas no seu tempo certo. Que possamos, a cada instante em que nos debruçamos sobre o estudo, adquirirmos essa sabedoria que nos traz uma transcendência do porquê de assim executá-la. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Allan Kardec, o nosso patrono, em nome desses espíritos bondosos que nos orientam, nos sustentam, nos amparam, nós possamos iniciar o nosso estudo em nome de Deus. Em nome de Deus está iniciado o nosso estudo da noite, rogando a aquiescência dos bons espíritos para o desenrolar de uma tarefa a qual todos nós nos propomos com a dignidade cristã. Graças a Deus. Graças a Deus, então, nós vamos começar o nosso estudo. Nosso estudo de hoje é da Revista Espírita, já está aí na tela. A Revista Espírita, na verdade, é um jornal de estudos psicológicos, né? E nós vamos estudar o mês de novembro, e nosso estudo é sobre o médium Fintor. Nós temos como convidada a nossa querida Gláucia, mas me parece que ela está com alguma dificuldade, não é isso, Tavares? Me parece que ela não conseguiu entrar e ele está tentando fazer com que ela consiga entrar na sala. Mas aí nós vamos, nós mesmos... Boa noite, minha amiga Rosângela, minha amiga Olga, minha amiga Heloísa. E aí eu já posso também colocar aqui minha amiga Elisete, a Leni, a Neide e a Lúcia, a Neide, a Leni e a Elisete também estão aí já na audiência. A nossa irmã possivelmente não vai entrar, porque eu estou tentando falar com ela,
já tentei umas 3 ou 4 vezes, mas a gente tem pelo menos aí o estudo, né, que ela fez, né? Sim. Então, e ela havia nos falado, nos dito, que ela está no interior, ela está viajando, que ela talvez não conseguisse entrar. E a gente se preparou, né, meninas? De manhã eu mandei mensagem para as meninas, as 3 poderosas aqui, para a gente se preparar e estudar. Então, nós vamos fazer o estudo, tá, Tavares? Maravilha das maravilhas. Tá bom, querido. Deixa eu só então, falar vamos lá, uma coisa. meninas? Rosângela, qualquer Oi, pessoa querido. daí pode passar esse PowerPoint, que eu coloquei não como PowerPoint, mas como slide. Então, você vai ver que tem aqui, ó, slide 1, ó. Você pode passar a mão. Você está no computador? Tô. Pronto, você passa o seu mouse em cima, você vai ver slide 1. Aí é só indo para frente. Na tela do computador. Você consegue ver? Não. Não, né? Que parte do slide aparece? Não, na tela, onde está aí é Allan Kardec. É só passar que você vê o nome slide. Slide 1, agora o slide 2, ó. Você não consegue. Olha, eu não estou captar, vendo, né? não. Vocês estão, meninos? Então, alguém está vendo? Então, deixa. Não, tudo bem. Então, eu vou passando. Vá pedindo aí que a gente vai se organizando aqui. Tá bom. Desculpa. Então, ó, nosso estudo hoje é, como eu já falei, médium pintor, é extraído de um outro artigo, de um jornal. Ó, a Glaucia aí falando com a gente. A Glaucia está entrando, é. Ela só mandou uma mensagem, mas eu acho que ela não vai conseguir entrar, não. Uma pena que o estudo dela é muito bom. E a gente vai fazer como a gente conseguir, com o maior carinho, né? Mas, realmente... Então, vamos passar o próximo, aí está a nossa apresentação da Revista Espírita. Próximo slide, por favor. Então, vamos lá. Eu vou ler e aí vocês vão falando, tá? Alguinha, Elô, como a gente faz de manhã, Alguinha. Só que tem muito slide, é muito grande. Então, alguns vai ler realmente, mas o restante a gente vai falando no que... Então, vamos lá. Médium Pintor. Extraído do Spiritualiste de Nova Orleans... É um jornal, um periódico já mencionado na Revista Espírita de julho desse ano mesmo, 1858, quando falava do falso padre Ambrósio. E diz o seguinte: nem todos podem ser convencidos pelo gênero de manifestações espíritas. Por isso já é o trecho da nossa revista de hoje, por isso foi preciso desenvolver médiuns de vários tipos. Nos Estados Unidos, há os retratos de pessoas mortas há muito tempo e que jamais haviam visto. Pode passar mais um pouquinho para a gente... A mediunidade apresenta infinitas variedades. Aí está uma parte do Livro dos Médiuns corroborando aquele primeiro slide nosso. Então, você faz uma gentileza, Tavares, se incomoda de voltar naquele, que aí a gente comenta aquele e depois complementa com a mediunidade. Então, vamos lá, Elô, pode comentar, depois Olguinha. Posso, sim. É interessante, né, que dentro do Livro dos Médiuns, Kardec faz essa classificação na variedade mediúnica, porque a manifestação mediúnica em si, que ela se apresenta de várias modalidades possíveis e cabíveis, né, ela tem essa variedade na sua natureza de especificidade. E é interessante que, dentro do artigo, nós vamos observar essa variedade. E como a Revista Espírita de 1858, ela estava assim, iniciando o ponto de toque em relação a esses fenômenos, há uma certa surpresa em relação a essas possibilidades, até mesmo uma credibilidade em relação, como nós vamos ver no fluxo do próprio texto, em relação se era ou se não era. Na época de Kardec, nós tivemos uma fase muito importante, quando foi uma fotografia em que a Amélie Boudet aparece, que é a esposa de Kardec, e Kardec, em espírito, aparece por trás na foto. Essa revelação, através da fotografia mediúnica,
trouxe, assim, para o movimento dos especuladores e dos médiuns, vamos dizer assim, desavisados, uma incursão em relação à fraude. O médium Buguet, principalmente, fez uma fraude bastante conhecida. Isso gerou uma série de interpolações, uma série de situações desagradáveis, até que tudo fosse explicado. Então, essa variedade no âmbito das manifestações, ela é possível e cabível. Eu acho que por aí a gente vai avançando mais, né, Rô? Isso. Pode passar o próximo, por favor. Pode sair daí rapidinho? E aí a gente vê, como ele fala aqui, que a mediunidade tem mesmo infinitas variedades, né? Que constitui os médios especiais, cada um com a sua, como a Elô já falou, especificidade, né? Aptidões particulares, que não são bem definidas, mas a gente não vai contar aí, não vai abstrair as qualidades do próprio espírito que está se manifestando. Uns vão ter mais conhecimento, outros vão ter menos conhecimento. Então, cada um vai apresentar aquilo que é capaz de tanto no lado moral, quanto do lado de conhecimento, no lado intelectual, de conhecimento do próprio mecanismo desse mundo espiritual. Mas no próximo slide a gente vai ver um importante papel dos médiuns. No próximo slide, por favor, Tavares. Olha o que ele diz ali. Foi muito importante para legitimar perante a comunidade científica a existência dessa dimensão espiritual, que a gente também chama de transcendente, né? Isso foi muito importante, porque ficou patente que havia um mundo que não era esse mundo de carne que a gente convive. E também a discussão sobre a natureza dessa realidade. E aí a gente tem em William Crookes, um renomado químico físico britânico conhecidíssimo. Na esfera da ciência humana, ele fez muitas descobertas importantes, inclusive foi ele que descobriu, criou a ampola de Crookes, levou o seu nome, e ele que descobriu que, bombardeando o núcleo do átomo de urânio, ele emitia um disparo de uma energia atômica do próprio átomo. Então, a partir daí, se desenvolveram muitas atividades, tanto para o bem quanto para o mal, com essa descoberta dessa energia atômica, né? Se criou, inclusive, a bomba atômica a partir dessa... E ele, William Crookes, ele foi quem também fez as experiências com a Kate King, muito conhecidas no meio espírita. A Kate King, ela ficou 2 anos e meio à disposição dele, se a gente pode dizer assim, e ele materializando, pedindo informações, que ela fizesse as experiências que ele estava propondo. Ela aceitou fazer tudo para que ficasse ali comprovado que era uma realidade essa dimensão espiritual. No início, a intenção dele era provar que isso era uma mentira, mas ele acabou sendo vencido pela lógica da própria ciência, porque ele teve como comprovar que essa realidade que essa natureza, essa dimensão outra é uma realidade, essa dimensão espiritual. E aí ele se tornou um adepto da doutrina espírita e faz uma obra bastante interessante de fatos espíritas, que ele descreve suas experimentações, suas investigações dos médiuns. Inclusive, na Kate King, ele faz um trabalho imenso, porque dela foi que ele conseguiu retirar a maior parte das convicções que se formaram nele. E, a partir daí, ele se tornou um espírita, um grande parceiro de Kardec. Então, vamos continuar. Próximo slide, é você que vai comentar, tá bom, Olguinha? Por favor. Certo. E diz assim, continuando o texto do livro, vou ler para você. E como a semelhança é notada imediatamente das figuras, né, as pessoas sensatas que o testemunham não deixam de se converter. Então, era feito um desenho da figura de alguém, um retrato, né, mediúnico, e aquelas pessoas que tinham bom senso entendiam, nossa, realmente esse aí é o retrato de fulano. O mais notável desses médios, nós estamos falando dos médios pintores, é talvez o senhor Roger, que é francês, deve ser Roger, né? Aí, olha, isso aí é a Kate, né?
com William Crookes. Isso é materialização, né? Você viu que ele era novo ainda, né? Ele ainda estava com cabelo preto, barba preta. A foto que a gente viu no slide anterior, ele está de cabelo branco já. Ele se manteve espírita, ele finalizou a existência dele dentro do espiritismo. E ao lado dele, aquela figura que a gente viu branca ali, é exatamente a Kate King materializada. Olha lá. Não é uma mulher, é um espírito materializado que trabalhou com ele durante 2 anos e meio para que ele pudesse fazer todas as experiências possíveis. Obrigada, Tavares, por esse presente aí. Tem um detalhe, né? Que para que esse processo se realizasse, ele era utilizado o ectoplasma, porque só os encarnados possuem o ectoplasma. E a Florence Cook, que era uma menina, quem fornecia essa cota ectoplasmática, né? Para que o espírito pudesse se materializar. E a descoberta, né, do William Crookes do estado radiante, né, que isso é uma coisa de um grande avanço, né, Rô? Isso é um grande avanço na época, né? Como você muito bem posicionou aí, né? E a gente vai vendo, né, que para uma época em que havia muitas contradições com relação ao espiritismo, a descrença, né, de que existia realmente espírito, e que Kardec coloca, né, trabalha muito isso lá no que é o espiritismo, o livro dos médiuns. Esses fenômenos, à época, foram muito necessários, né? Leon Denis exalta muito esse período das experimentações, da importância desses cientistas, desse trabalho deles junto ao espiritismo, né? E para comprovar a existência dos espíritos e a imortalidade da alma. Porque houve muita contestação, e a gente vê isso no livro dos médiuns, nas questões que Kardec vem trabalhando, como eram vistas as manifestações dos médiuns, dos espíritos através dos médiuns, como não sendo uma realidade, né? Sendo alucinações, invenções, né, dos médiuns. E aí diz o seguinte, e como a semelhança da foto, né, notada imediatamente, quer dizer, eles fizeram a constatação, as pessoas sensatas que o testemunham não deixam de se converter, porque sempre tem aqueles que, por orgulho, né, por vaidade, por querer manter o seu ponto de vista, vão dizer que não existe, mesmo por trás, no íntimo, percebendo alguma coisa de real nisso. Então, o senhor Roger, que citamos, né, nesse volume que foi citado, exercia a profissão de alfaiate. Imagina você, um alfaiate, trazendo, né, fazendo tendo essa possibilidade de mostrar isso para as pessoas, devendo acrescentar que não possuía qualquer outra habilidade profissional. Então, essa especialidade dos médiuns, né, mediunidade de médiuns, efeitos especiais, que Kardec cita lá no livro dos médiuns, em vários tipos dessa especialidade, como desenhista, pintores, como musicista, como capacidade de perceber datas. Então, ele cita uma série de variedades diferentes das comunicações apresentadas por nós, de efeitos físicos, efeito inteligente, espontâneo, que a gente já conhece, né? Dos médios espontâneos, os efeitos inteligentes. Então, a gente vai observando que Kardec vai, conforme essas informações todas que ele obteve, ele foi melhorando essas comunicações, esse entendimento para todos nós. Hoje pode ser que talvez não seja necessário, não é? A materialização de espíritos, devido a inúmeras comunicações que a gente tem, inúmeros livros, e é difícil hoje em dia as pessoas dizerem que não existe espírito, né? Hoje em dia a doutrina espírita já está muito bem comprovada e é bem aceita
Graças a Deus, né? Todos nós. Isso aí. Muito bem divulgada. Aí tem a Olha Florence aí, a Hill Florence, que foi a e médium a que Kate. cedeu o ectoplasma, e a Kate. É. O espírito. Novinha ela, né? Bem Nossa, todas novinha. duas. É, Trabalho Verdade. muito bonito, né? Um trabalho Ai, assim nossa, é que fantástico. merece muito assim, o nosso respeito quando a gente vê o nome desses uhum, homens, né? Como é que a gente fica ainda meditando em todo esse trabalho deles, nessas comprovações, quando a gente faz aqueles estudos, vendo os nomes de todos eles, nos sensibiliza muito esse Muito. E trabalho. a gente viu ali que a Florence tinha 15 anos, né? é, Tavares colocou para nós ali que ela tinha 15 anos, quer dizer, era uma menina, né? Mas tinha essa responsabilidade, e foi muito importante, porque nessa época, o que fez com que a doutrina se estabilizasse mesmo foi exatamente toda essa manifestação dessa invasão organizada que verdade. permitiu que se comprovasse cientificamente o que estava sendo dito, né? E é interessante que no próximo slide, por favor, Tavares. O próximo slide ele vai nos mostrar que, olha, em 1870, lá nos Estados Unidos, a psicopictografia, que é o nome desse tipo de mediunidade, ela tinha era comum. Então, em 1870, em São Francisco, chegou a existir uma galeria de arte. Olha ali, Gallery of Spirit Art. Meu inglês não é bom, mas é isso que está escrito ali. Era Galeria de Artes Espíritas. Olha que coisa interessante, né? Nós estamos falando de 1870, né? Então, quer dizer, muito importante e vamos dizer assim, solidificou mesmo. Foi uma coisa que foi comprovada. Vamos para o próximo slide, por favor, Tavares. Se fizesse uma exposição de uma galeria dessa ainda, hoje, ia chamar a atenção das pessoas. Com certeza chamaria. Com certeza. Que hoje a gente ainda tem alguns médios trabalhando, né? Ainda tem alguns, mas naquele tempo era... Quem tem esse trabalho de pictografia, né, de pintura mediúnica, é o Maria Angélica. Eles trazem um médium, né, que é específico. E a Lúcia também, lá no trabalho da Condessa Paula, ela apresenta também esse tipo de mediunidade, né? Interessante, né? Tem duas médias conhecidas fazendo esse trabalho agora. Apresenta com a Maria Gertrudes, eu já assisti várias vezes. Me sensibilizei muito uma vez que assisti. Nossa, mãe, emocionante. Foi lindo mesmo. Então, vamos lá, eu vou ler o próximo para você... desculpa, Alguinha, perdão. Não, tudo bem. A gente vê a ação do espírito mesmo, o fenômeno, né, sendo ali mostrado, sim, com o médium trabalhando e fazendo as pinturas mediúnicas. Sim. E quando a gente se aproxima dessas pinturas, a gente como que registra a presença do espírito. Eu achei interessante do isso. Artista, né? Do artista. Eu estou contando isso? Sim, do artista, né? Eu estou contando isso porque na exposição que teve lá no centro, então, colocaram as pinturas assim nas cadeiras, e ela disse: se aproximem e vocês vão se sensibilizar com aquele espírito que vocês vão se sensibilizar mais, vocês vão ter algum registro. E eu me aproximei de todos eles e me arrepiei, vou dizer assim, quando eu me aproximei de Picasso. Aí o quadrozinho de Picasso lá, com aquela imagem, né, que ele pintou, aquela imagem de rosto. Então, aquilo me sensibilizou, que eu disse: é isso que eu quero. Então, realmente, as pessoas, né, eles dispõem, as pessoas se aproximam e registram a presença do Espírito, sim. Então, aí tem criaturas instruídas, tem dito e repetido a propósito da teoria espiritualista, que o recurso aos espíritos não passa de hipótese, que um exame atento prova que nem é a mais racional, nem a mais verossímil. Foi essas contestações, objeções que ocorreram na época, contradizendo, né, a veracidade do fenômeno, e colocando várias
teorias que eram dos médios, que não tinha nada a ver com espírito. É isso que eu entendi aí, o que está falando esse texto, né? É isso mesmo. Então, No próximo slide, a gente vai ter a resposta de Kardec. É. Vamos passar ao próximo, que a gente vai ver como ele responde. Pode lê-lo? Dá para você ler? Está fechado o seu microfone, querida. Pronto. A esses, sobretudo, oferecemos a tradução que segue, abreviadamente, de um artigo publicado a 27 de julho último pelo senhor Lafayette de Gliday, de Ática, Indiana, para os editores do Spiritual Age, que o publicaram na edição de 14 de agosto. Agora falta a publicação, né? Acho que é o próximo slide, né? Que deve ter o relato da publicação, né? Aí, The Spiritual Age foi um periódico dedicado ao espiritualismo e à divulgação de temas relacionados à espiritualidade, à mediunidade e a outros assuntos espiritualistas nos Estados Unidos durante o século XIX. Quer dizer, o século XIX ele foi um boom assim, de muita ciência, né, espocando, né? Então, imagine essas galerias, né, que reforçavam a ideia e com a constatação do fato, porque você, como alguém falou, né, viu ali a pintura, tocou pela influência deixada pelo espírito. Então, isso é uma prova comprobatória da autenticidade da comunicação mediúnica, né? Isso é uma coisa importantíssima de nós entendermos, que o espiritismo ele não foi implantado sem que houvesse uma grande retaliação, né? Havia uma grande... E Kardec foi tranquilamente colocando provas aqui, provas ali. Os que tentavam, como o próprio William Crookes, que nós vimos ainda há pouco, tentavam mostrar que aquilo era fraude, acabavam se convencendo, porque não tinha fraude, né? E isso valeu para tudo, né? Então, e perdendo a sua patente ainda, né? Isso, exato. Mas, de contrapartida, existiam outros que eram dedicados, como esse Spiritual Age, foi dedicado ao espiritualismo, aos temas relacionados com espiritualidade, quer dizer, mediunidade. Outros apoiavam, né? Porque já enxergavam que ali realmente havia alguma... E aí nós já estamos falando do século XIX, né? Nós estamos falando ainda do século XIX. Vamos lá no próximo. Agora que a gente vai começar a contar uma coisa bem interessante. Vamos para o próximo slide. Em maio... A Glaucia está falando. Está falando que, infelizmente, não consegue entrar, né? Ela estava querendo entrar, fazer estudo. Glaucia diz, muitos duvidavam dessas manifestações espirituais. A Menália nos diz, na Bahia tem os médios, José Medrado e Florence Anton, ambos encarnados. Né? O Medrado que vai no Maria Angélica. O Medrado é que faz a pintura mediúnica no Maria Angélica. Ela está falando aqui, Florencio, né? Florencio Anton, né? Obrigada, então, amigas, muito bom. Vamos continuar, por favor, Tavares. Durante a sua visita, esse senhor que foi lá à casa dele, o senhor Roger, acho que é Roger que fala. Roger. Foi influenciado por um artista invisível que deu o nome de Benjamin West. Pintou alguns belos retratos em tamanho natural, assim como alguns outros de qualidade inferior. A gente viu que esse senhor Roger, já no início, ele já citava esse senhor, né? Kardec já trazia ele no artigo. Vamos continuar, por favor. Vendo aqui a diferença que a gente viu entre quando ele se abstrai da condição do espírito. Alguns retratos eram bons e outros de qualidade mais inferior, tá? Porque eram espíritos diferentes, com capacidades diferentes, artistas diferentes, né? Com capacidades diferentes. Isso em mediunidade vale para todos os fatos, né? Sempre
seja na comunicação, seja no que for, vai vir ali a característica do espírito. Isso gera diferenças, né? Continuando, o próximo, por favor, Tavares. Aí a gente vê, ó, o Benjamin West, o tal pintor, que foi de 1738 a 1820. Ele fez um autorretrato com o filho, em 1779. Aqui a gente consegue ver ele e o filho. Conhecido por suas obras históricas, retratos e cenas religiosas, um dos principais artistas do período neoclássico. Então, isso aí é uma daquelas colaborações da Gláucia com a pesquisa dela, né, que ela traz para enriquecer o nosso... Esse é o espírito boa, que né? Preciosa, porque sempre, quando a gente lê um nome assim, é importante a gente usar, né? Com certeza. Onde a vivência... Contextualizar, né, o que está colocando ali. Muito bom. O próximo, por favor, Tavares. Então, vamos lá. Quer ler alguém aí, comentar isso, por favor? Eis algumas particularidades relativas a 2 desses retratos. Foram pintados pelo dito Roger num quarto escuro, em minha casa, no curto espaço de 1h30, tempo esse do qual meia hora, mais ou menos, foi decorrida sem que o médium tivesse sido influenciado e que aproveitei para examinar o seu trabalho, ainda não concluído. Muitos detalhes assim de cuidados para a comprovação do fenômeno, né? Colocando o quarto escuro, tendo assim, igual os fenômenos de materialização, onde eles procuravam ter todo o cuidado para que não houvesse dúvida com relação ao médium que estava cedendo o ectoplasma e o espírito que estava aparecendo. Então, aí eles tinham, né, uma forma de comprovar que estava de uma forma que não havia necessidade de se duvidar do fenômeno. Sim. Meia hora, um espaço de muito tempo. A pessoa fazer uma pintura, quando a minha desenhista aqui leva um tempão para pintar um quadro, eu tenho uma desenhista aqui, ela fica meses para pintar. Fica bonito, mas ela fica lá no cantinho dela, né, trabalhando. Então, o espírito, isso aí é de uma agilidade, a gente via isso lá com Maria Gertrudes, de uma agilidade, em poucos momentos, assim, a pintura sai, né? Com alguns defeitos, como eles provaram anteriormente, para a gente ver que os espíritos não são os mesmos que se apresentam, são diferentes, né? Então, tem alguma coisa assim para a pessoa observar bem. Verdade. Podem falar um pouquinho sobre isso aí. É uma experiência muito incrível assistir esses trabalhos, né, Olga? É muito bonito, né? Muito emocionante. Principalmente a rapidez com que o quadro é feito. Você não tem a menor ideia do que vem dali, quando acaba, é surpreendente. Então, vamos ao próximo, Tavares, por favor. Elô, pode ser? Vamos. Roger caiu novamente em transe e terminou esses retratos. Então, embora nenhuma indicação tivesse sido dada quanto às pessoas representadas, um dos retratos foi imediatamente reconhecido como sendo de meu avô, Elias Gridley. E, a seguir, meu pai e minha mãe, todos foram unânimes em reconhecer a grande semelhança. É um facsímile do velho com todas as particularidades de sua cabeleira, de sua camisa, etc. Quer dizer, identidade do espírito, né? Eu gosto muito de uma definição que Kardec faz no capítulo 1 do Evangelho, quando ele diz assim: o espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a relação que existe entre o mundo visível e o mundo invisível. A Gláucia colocou um adendo aí, não sei se... ela está pondo aí. Ó. Né?
Ela colocou aí, ó. Lembrando que as pinturas mediúnicas atualmente fazem 50 minutos e geralmente mais de 20 obras. O Gasparetto foi estudado até pela NASA. O Gasparetto ele teve no centro. Eu era bem nova ainda, e eu me lembro que uma coisa que me espantou foi que ele fazia com os pés quadros diferentes. Cada pé fazia um quadro. E eu fiquei de boca aberta, porque eu falei, não vai rolar nada, não vai sair nada ali. E saíram dois desenhos nítidos diferentes, eu não me lembro os artistas. E fazia com as mãos, duas pinturas, e cada uma com a característica do próprio pintor que assinava. Muito bonito, era uma coisa assim, os pés eram no chão, as duas telas no chão, ele sentado, novinho também, e ele hoje já é desencarnado, mas ele sentado novinho e movimentando as suas pernas, seus pés, de modo semelhante à mão, e o pintor conseguia fazer. Era mesmo também nesse mesmo sentido de provar a existência ali de dois seres que não eram o médium, né? E diferentes entre si, fazendo duas obras diferentes, com características diferentes. Foi uma experiência assim, muito importante para mim, que estava ainda mais no início do conhecimento da doutrina, ter visto essa atuação do Gasparetto nesse nível de surpresa e de realidade. Então, até hoje, eu não me esqueço dessa experiência comprovante. Eu acho que também esse gancho que você trouxe do Gasparetto, sem nenhuma intenção de crítica mordaz, mas de análise de situação, nós podemos observar que o médium ele sofre os riscos e os perigos da mediunidade, como Leon Denis coloca lá no seu livro sobre a mediunidade, né? No Invisível. Então, a gente tem de ver também que nós podemos acompanhar também o desvio do caminho desse médium. A gente também tem que ressaltar essa parte, né? Porque também é um ponto de observação para o estudioso da doutrina espírita, como ele está lá. Não creiais em todos os espíritos, vejais se os espíritos são de Deus, né? Então, é um ponto, porque esse tipo de mediunidade, ela é uma mediunidade, vamos dizer assim, retumbante, porque ela impressiona pelos sentidos, ela impressiona pelos sentidos em lato senso, né, os vários sentidos que nós temos, e que nós temos de ter assim, muito cuidado em relação a essas colocações da possibilidade da habilidade mediúnica, né? Então, é um ponto que a gente não pode, né, deixar de alertar, né? É uma visão assim que a gente tem, né? Talvez até esteja aí essa informação que Kardec traz no livro dos médiuns, no capítulo 16, quando ele fala dos médiuns pintores. Não sei se está aí. Está no próximo slide. Está no próximo slide? Então, vamos deixar chegar ao próximo slide. É bom que fique claro aqui que não tem nenhum julgamento, né, Elô? Nós estamos só comentando os perigos da mediunidade, porque todas as vezes que o médium tem algum tipo de exposição, alcança um nível grande de exposição, ele corre sérios riscos, né? Porque somos nós, os médiuns somos nós não somos ainda os espíritos que estamos no trabalho, nós somos no corpo, e isso faz uma diferença muito grande, né? Então, alguém aí, você sugeriu aí, alguém? Nesse nível de mediunidade ou em outro qualquer, né? Que nós estejamos fazendo qualquer trabalho mediúnico, estamos Mas é que esses assim que tem mais... que sobressai, né? Médios de cura, como o Zé Arigó, né? Esses médios com o Dr. Fritz, então a gente sabe que são realmente de uma delicadeza, um cuidado muito grande, porque precisamos orar muito por esses médios
que tem essas tarefas, porque são tarefas, né? É necessário que seja feito, mas a visão, a dificuldade surge e realmente, às vezes, ocorre. Então, vamos lá. No Posso Livro até dos colocar Médios, uma coisa capítulo aí, 16, Olguinha, da importância, né? que geralmente esse tipo de mediunidade é para impressionar, para chamar atenção, e chama mesmo. Exatamente. Então, Exatamente. assim, o cuidado tem que ser sempre, sem qualquer tipo de mediunidade, Sim. mas esses têm a exposição maior, assim como os grandes oradores têm Você vê, exposição maior. a Dona Ivone, né, que cita lá o beletrista, né, que tentou, né, induzi-la a escrever um livro. Então, isso tudo são formas, né, de o Isso. médium vencer essa dificuldade. Então, vamos ler. A Glaucia está colocando mais aí. Mas a psicografia será mais confiável, porque analisaria de forma mais concreta a mensagem. Essas que utilizam imagem podem dar margem para interpretações mais subjetivas. Sim, também. Verdade. Né? Qualquer um que tenha mais exposição, seja na fala, vai ter sempre uma maior, né? Então, vamos lá. Vamos ler lá o próximo slide, que está falando do item do Livro dos Médiuns. Médios pintores ou desenhistas, os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos, tratamos dos que obtêm produções sérias, pois não se poderia dar esse nome a certos médios que os espíritos zombadores fazem produzir coisas grotescas que desacreditariam o estudante mais atrasado. Isso aí, né? A informação está aí para a gente analisar. Eu tive uma experiência nessa demonstração de pintura mediúnica, e aí a gente aguça mais o senso observador, né? E o que eu achei interessante é que todos os rostos pintados, na variedade dos pintores ali expostos, eles eram o mesmo rosto, era o mesmo rosto. Então, dá para você depreender que ali havia uma interferência negativa, porque como que todos os pintores, na expressão fisionômica, porque dentro da pintura, a expressão fisionômica é uma característica que assim denuncia muito o papel do pintor, né? Então, como é que todos os quadros eram só rostos? Todos eram o mesmo rosto. Então, aí dá para você observar uma situação que precisa ser analisada, né? Que é quase que impossível isso, né? Então, é um detalhe, né? De uma experiência, de uma vivência. Você tem que estar muito atento mesmo. Por exemplo, um cubismo, né? Como é o pintor que a Olguinha comprou o quadro, né? São maneiras de pintar totalmente diferentes. O espírito leva para a espiritualidade as suas características, né? Isso é uma coisa. Quando pintar com a mão, com o pé, tem até quem recebe essas incursõezinhas de fim de ano, né, desses pintores com deficiência. Eu não sei se todo mundo recebe isso, né? Pinta com a boca, pinta com o pé. Então, não importa o canal que ele vai usar dos membros, se é o membro superior, se é o membro inferior, se é a boca, porque ali é o traço da linha poética, né, do espírito, né, que está ali dando a sua identidade, né? Muito interessante isso, né? Agora, continuando, você pode colocar o próximo slide, por favor? Nós vamos entrar também numa questão bem interessante, que ele diz o seguinte: quanto ao outro retrato, um já foi visto que era o do avô, né? Do pai. Quanto ao outro retrato, nem do avô, perdão, ninguém reconheceu. Então, ele pegou e pendurou lá no armazém, à vista de quem passava na rua, onde ficou por uma semana sem ser reconhecido. Esperávamos que alguém nos dissesse que era qualquer antigo residente dali da Tica. Já perdi a esperança de saber
quem teria querido pintar, quando uma tarde, numa sessão espírita reunida em minha casa, manifestou-se um espírito e me deu a comunicação seguinte. O próximo, por favor. Meu nome, vai aparecer o próximo, meu nome é Horace Gridley. Há mais de 5 anos deixei meus despojos. Morei muitos anos em Natchez, Mississippi, onde fui xerife. Meu único descendente mora lá, sou primo de seu pai. Outras informações a meu respeito podem ser obtidas dirigindo-se ao seu tio Gridley, em Brownsville, no Tennessee. Quer dizer, o espírito falou quem ele foi, quem estava encarnado, onde estava, onde morava, quando na sessão veio dizer que aquele quadro era dele. Então, a gente vai vendo daí comprovação da seriedade, comprovação da realidade, né? Querem colocar alguma coisa, meninas? Parecido com as manifestações de Huddersville, né? Quando Parecido. o Carlos Rosner vai Verdade. trazer a informação, dá o seu nome, diz como morreu, como se deu o fato, e elas pegaram ali, fazendo as perguntas, foram obtendo todas essas informações. Verdade. Então, muito interessante esse fato, porque ninguém apareceu ali, mas o espírito se comunicou, uma comprovação da comunicação do mundo espiritual, né? Existe, trazendo lá a informação que ele estava precisando, esperando que alguém visse o retrato e dissesse, mas só que o dono do retrato não estava morando mais ali, estava bem distante. Então, é uma informação interessante essa daí, bem... E acho também, Alguinha, uma outra modalidade da manifestação mediúnica, né? Que foi um outro tipo de modalidade. Quer dizer, apresenta-se aí 2 modalidades, né? Do quadro que foi pintado, mas a identificação do quadro foi feita através da comunicabilidade pela psicofonia, né? Interessante, né? Essa variedade, né, que pode existir, e o que a gente depreende, que nada é estanque, né, em relação à mediunidade. Pode aparecer várias formas de manifestações que a gente, até que possa não ter sido catalogado por Kardec, porque Kardec fez uma catalogação didática, né? Então, com a inteligência de Kardec, ele abrangeu quase tudo, mas pode existir alguma coisa que ainda venha nos surpreender, né? Também, né? Parece que a foto, né? As fotografias de pensamento, as fotografias, né, da máquina Kirlian, que, se eu não me engano, correu lá na Inglaterra, né? Foi na Inglaterra. Foram também fenômenos interessantes que ocorreram. Imagina você estar tirando uma foto em família, depois você aparece ali a foto de alguém que já, né, desencarnou. É muito comprovador, é muito interessante isso, né? Que para algumas pessoas assusta. Ai, meu Deus, tem um defunto aqui, né? Mas para quem gostaria de ver e ter, fica feliz de ver um parente ali aparecendo no meio da família, sendo fotografado. Então, não sei se ainda existem máquinas assim, não sei como é que faz. Eu sei que daqui para frente aparece até a gente pegar o telefone e ouvir a voz lá do nosso ente querido do outro lado. Transcomunicação, né? Eu fico esperando isso, Alguinha, porque diz, né, que na atualidade, né, que é da evolução da comunicabilidade, a gente vai poder se comunicar com os nossos entes queridos. Olha só, que beleza, comunicar com a mamãe, né? Como se fosse pela televisão. Né? Vai acontecer isso, provavelmente eu não vou alcançar isso, mas que vai, né? Só quando a gente voltar. E a tecnologia está avançando, né? A tecnologia está muito avançada, muita coisa que a gente vê aí, e acho que não está muito longe não, hein, meninas? Dá para a gente ir voltar e pegar isso aí, né, Rô? Na volta eu acho que pega. Elô, a respeito do que você falou da mediunidade, a respeito do que você falou, no início do nosso trabalho, teve um slide que fala do capítulo 16, item 185, médios especiais. A mediunidade apresenta infinitas variedades, quer dizer, o próprio Kardec coloca para nós que não tem como ele trouxe para nós
Didático. Aí, Kirlian, aí, olha. A fotografia aqui. Isso ainda existe. É a aura, né? A aura, né? É a aura. Quando a gente vê a fotografia dos santos, não tem aquela auréola em torno da cabeça deles? É isso, né? Isso. Verdade. Bom, aí o que a gente viu foi que esse espírito que depois se manifestou por psicofonia e explicou, né? Quem era ali, porque onde estava a família, falou que era primo do pai dele, quer dizer, tinha uma ligação também, né? Continuando aí, eu vou ler, tá? E aí, meu nome é Horace Gridley. A gente já leu, né? Já leu esse, é o próximo, por favor. O primo do seu pai, ele escreveu ali. Então, o retrato que tem no seu armazém é meu, numa época que eu vivi da Terra, um pouco tempo antes de passar a essa outra existência, mais elevada, melhor e mais feliz. Uma coisa que ele podia ter não colocado, mas colocou ali para nós sabermos que essa nova existência era mais elevada, livre da matéria, né? Melhor e mais feliz. O retrato se parece comigo, pelo menos tanto quanto me foi possível retomar a fisionomia de então, pois que isso é indispensável quando nos pintam. Por quê? Para que possa ser reconhecido, né? Se não parecer com a pessoa, como é que a família ou alguém mais vai reconhecer aquela foto? Pode colocar o próximo, vocês acham? Podemos. Então, pode colocar o próximo, por favor, Tavares. Pode ser o próximo, Tavares, por favor? Aí continua ele, ó. Nós fazemos mais que podemos para dela nos recordarmos, conforme permitem as condições do momento. O retrato em questão não está acabado como eu desejaria, quer dizer, ele tentou o máximo que pôde que o médium pegasse os detalhes e terminasse. Há mais ligeiras imperfeições que o Sr. West diz provirem das condições em que se achava o médium. E é isso mesmo, né? O médium, ele faz a diferença. Apesar disso, mande o retrato para a Nath, a fim de ser examinado. Penso que o reconhecerão. O espírito propondo pegar o retrato e mandar para ver se não seria reconhecido lá. E ele mandou. Vamos ver o próximo, para a gente acompanhar como é que isso foi. Ou vocês querem fazer mais algum comentário daquele slide? Desculpa, eu passei e não... Não. Aí tem um comentáriozinho aí, ó. Sobre isso. Comentáriozinho não, comentário. Quer ler, Elô, por favor? Está fechado, Elô, fechou teu som. A observação mais comum de alguns críticos, muitos deles beletristas da pintura, é a de que se as telas psicopictografadas não correspondem ao real estilo dos respectivos autores, ou ainda que todas as telas apresentam o mesmo estilo, ou que os estilos se misturam, tendo cada tela de determinado autor um pouco do estilo dos demais pintores escolhidos. Fica claro, pelo teor da crítica, que os críticos que assim se expressam desconhecem determinadas verdades da natureza. Para quem tem noções básicas de mediunidade, as críticas apontadas não oferecem consistência. E agora eu fiquei aí até em dúvida naquela minha observação dos mesmos rostos, né? Eu gostaria até de ver aí em que a gente pode se aprofundar mais nessa observação, né? Eu acho interessante, mas que é uma coisa que a gente tem que observar, tem, né? Inclusive, ele fala aqui que elas não apresentam o real estilo dos seus autores, né? E aí, ou ainda, todas as telas apresentam o mesmo estilo, cada uma é de um determinado autor. Porque, na verdade, assim, a nosso entendimento, o nosso conhecimento em relação a esse mundo, para nós ainda é bastante precário, né? Vamos fazer um parênteses aqui para ver a questão que o Tavares colocou ali no quadro, falando da questão do Kirlian, né? Antes da pergunta, ele colocou sobre a
as máquinas Kirlian, porque a gente tem colaboração aqui da Francisca Liduína, nossa amiga querida, falando que em São Paulo há estudos sobre a transcomunicação, perdão. Então é provável que a gente veja mesmo alguém na próxima, né? De cara logo. Eu estou querendo isso muito, bater um papo com o meu Beto. Olha, e tem várias colocações da própria Gláucia dizendo que aquele espírito que estava falando do seu retrato não se via mais como encarnado, né? O comunicante, ela se coloca o espírito comunicante. E quando ele fala, penso que o reconhecerão, ela chama a atenção que ele mostra ali uma certa humildade, né, como espírito, por conta da dificuldade mesmo da influência do médium, né? Que vai ser o canal, sempre vai ser um pouco do médium. O médium é o canal, e é ele que vai, como ela diz no próximo comentário dela, o médium vai ser o canal. E sempre vai, na situação da pintura, um pouco do médium, né? Sempre vai aparecer ali um pouco do médium. Ô, Rosângela, isso é muito patente, por exemplo, vamos pegar a doutor Bezerra. Doutor Bezerra se comunicando por um médium, por outro médium, por outro médium. A identidade da ideia, ela é única, mas a modalidade pela qual a ideia é expressa vai assumir a característica do médium. Né? Isso a gente vê perfeitamente, né, Rô? Com certeza. Isso, sem dúvida. E a gente tem a nossa experiência com o doutor Erma também, que tem alguns médios que trabalham, antigos, mesmo da época do altivo, e ele sempre falava, é a característica do médium que faz a diferença. O espírito é o mesmo, mas a característica do médium... E isso vai funcionar para tudo, né? A característica do médium vai influenciar, não tem como. Pode colocar... Aí, falando de médium próximo... Fala, Elu, ia falar, desculpa. Qual foi a questão de... Tavares colocou mesmo do livro dos médios, do livro dos espíritos? Do livro dos espíritos. 900... Aquela questão que você colocou do livro... Aí, ó, 934. Ah, tá. Vai olhar, Albinha, para a gente? Sabe-se que o médium, por mais flexível que seja, não deixa de exercer certa e inevitável influência de teor na mensagem, se não no conteúdo, pelo menos no acessório, se não no grupo, pelo menos no circunstancial. Até o médium mais perfeito deixa a sua marca na obra de que, do ponto de vista conceptual, são meros intermediários. Então, somos intermediários do espírito, a mensagem passa pelo nosso pensamento, né? Então, há também a influência do médium, por mais flexível, a não ser que seja, não sei, aqueles médios que são... que chama aquela mediunidade, né, de mecânica, em que ele é tomado completamente, como Chico Xavier pegava lá no lápis e escrevia, né? E no exercício, na continuidade do exercício, na confiança que ele vai ter no espírito, ele vai deixando, vai exercendo menos a sua influência e vai deixando mais que o espírito atue. Mas em todas as manifestações, né, há essa influência do médium também, e não só totalmente do espírito. Isso aí é bom a gente saber, porque não é dizer assim, nem incorporação, o espírito não toma o médium, faz o que quer, nós temos a nossa participação e a condição de frear, bloquear, dizer, né, analisar a questão no momento que vai ser dito, vai ser falado. Interessante essa questão. Alguinha eu gosto muito do artigo do Leon Denis no Invisível. É no Invisível, quando ele fala da mediunidade gloriosa. A mediunidade gloriosa, quando você vê o médium, você nem sabe se é o espírito ou se é o médium, porque há uma identidade tão perfeita
entre o pensamento do espírito e o pensamento do médium, né? Então a coisa fica assim, como o Denis coloca, né? Mediunidade gloriosa, né? Aí são raros, né? São E poucos, isso é né? com o tempo, né? Com o tempo, a experiência, né? A confiança que você vai tendo no trabalho. Agora, de modo geral, a gente vai percebendo mesmo o que está acontecendo, né? Um trabalho de incorporação, um trabalho de obsessão, que o espírito se comunica, a gente vai percebendo. Tanto vai, essa personalidade mediúnica vai percebendo, vai se deixando envolver pelo espírito para trazer aquilo que o espírito está sentindo e falar o que ele sente, como a gente também, se for um espírito muito debochado, muito brincalhão, você tem como controlar isso, não deixar, né, que isso aconteça. Agora eu me lembro de um momento, de uma experiência do doutor Herman, o médium batia na mesa com força, doutor Herman, vai ser mesa de vidro. Quer isso dizer, ele falou para o Altivo que contou isso para a gente. Foi, Altivo contou. Logo no início da mediunidade dele, ele bateu na mesa e ele falou, semana que vem você coloca uma mesa de vidro. Nunca mais ele bateu. Vários fatos, né? Vai observando. Você tem aquela... Sorrir, porque o espírito está sorrindo, está fazendo brincadeira, você tem como controlar, você não vai entrar na faixa do que está acontecendo. No caso aí do médico que está no socorro, no apoio. Então, é realmente experiência mediúnica, para a gente ficar bastante atento, né, Melô? Isso. Aí, vamos lá, que agora ele vai fazer, nos próximos slides, ele vai contar um pouco. Ó, a Liduína colocou para a gente aí a 934, aqui Kardec Tavares citou. Fala da consolação de poder haver a comunicação através de meios que dispondo-se, aguardando que tenhas outros meios mais diretos, aí, ó, mais acessíveis aos vossos sentidos. Mais diretos, provavelmente a gente está falando desse estudo. Faz sentido. Você vê como é que a gente tem que ler na entrelinha o que está sendo falado, né? Boa noite, meninas. Essa 934, quando se falou da transcomunicação, quem trabalha com transcomunicação, como nós já trabalhamos há algum tempo, Clóvis, essa turma toda, tem essa pergunta aí como se fosse a chancela, né, da transcomunicação. Porque a pergunta é assim, né, a dor atinge todos, né, a morte, né, e o Espírito fala, isso atinge o rico, o pobre, mas vocês têm que se consolar com o que vocês têm agora, que é a mediunidade, aguardando que no futuro tenham mais acessíveis, como a querida Francisca colocou aí, e aí algumas pessoas veem isso aí como se fosse a chancela da transcomunicação. Não se preocupe não, a gente ainda vai ver isso hoje. Tarda muito. Você vai falar com a sua mãe, vai bater um papo. Sim. Telefone, WhatsApp. Maravilha. Depois vai perguntar, que bom, né, Tavares? Que bom, né? E eu queria também colocar aí uma imagem que eu peguei aqui da internet, eu acho que vocês devem ver isso aí, que é do padroeiro de Paris, São Denis, né? Em que ele tem a cabeça decepada e que no livro, acho que é Os Mensageiros, creio eu, no castelo, ele vê lá um retrato, né, dessa pintura, mas André Luiz disse que é muito bonito, muito mais vivaz, e ele disse que tinha visto uma cópia no Museu do Louvre, e o cara disse, não, isso aí, aquela é a cópia. Aí dá uma reprodução, aqui, até que conseguiu pintar, mas o original não está ali, o original está um degrau mais acima, então imagina como é que não deve bem ser lembrado, Tavares, bem lembrado, tem esse relato, sim, muito bem lembrado. Então, vamos lá, vamos agora fazer a leitura direta, que a gente temos vai... algumas outras informações aqui no chat. O João Paulo, né, ele colocou assim... Posso colocar, João Paulo, quando ele fala nas pinturas mediúnicas, que você colocar o seu nome em folha ou qualquer ao qual vai ser pintada pelo médium, e nessa pintura indica algumas doenças, e o tempo de tratamento e você deve aguardar a pintura pelo tempo, né? Entendi. Deve aguardar a pintura pelo tempo do tratamento.
Isso seria um tipo de mediunidade, né? Seria a pessoa ter essa possibilidade, mas eu, sinceramente, eu desconheço que Também, seja, Rosângela, desconheço isso, não tenho essa essa experiência possibilidade. Também também. desconheço. Não estou dizendo que não aconteça, tá? Mas, viu, João? Eu só estou dizendo que eu nunca li, nunca estudei nada nessa linha de informação que você está trazendo para nós, tá? Concordo com você também. Para o querido João não ficar sozinho, nós já tivemos algumas experiências nesse campo. São experiências muito furtivas, não está dentro do arcabouço do espiritismo, né? Mas já vi que é o tratamento médico espiritual com as pinturas, certo? Sim. Então, normalmente, onde tem tratamento médico, espiritual, casos que trabalham com isso dioturnamente, tem essa variante dessa possibilidade. Aí vai variar o infinito, né? Sim, mas é muito mais Kardec fenômeno fala, do né? que qualquer outra coisa que a gente possa trabalhar. Mas é interessante ser estudado. E como falou meu amigo Paulo, né? Vamos tomar de tudo e só degustar o que for necessário e interessante, né? Mas não se furtar a analisar e estudar tudo. O fato da gente estar colocando aqui Tavares e João também, que a gente não conhece, na verdade, não significa que não existe, só que nós não conhecemos, né? Então a gente não vai. Até sem condições da gente comentar, né? Exato, mas já o Tavares já trouxe uma experiência que ele já vivenciou, exatamente, né? E a Francisca botou um negócio bonitinho aqui para você, Lô. Ela dizendo que da 934, quando fala que está aguardando que tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Aí ela colocou, é o caso de Heloísa aguardar, pois falará com seu querido um dia. Torcendo, Elô. A Francisca trabalhou muitos anos comigo no tratamento espiritual. Ela é uma excelente médium de comunicabilidade com o mundo invisível, né? No tratamento espiritual. Muitos anos, né, Francisca? Foi um tempo muito bom. Ela está torcendo por você. Então vamos continuar, gente, que essa leitura... Eu quero. Essa leitura vai nos ajudar. Vamos lá? Tá. Pode colocar, Tavares, por favor? Agora a gente pode ir lendo, porque ele vai contar um pouco dessa questão, né? Nós começa com os fatos, mais em cima. Os fatos mencionados aí, né? Pode ler, Olguinha? Lê um, a Elô lê o próximo, eu leio o outro, a gente vai cada um... Os fatos mencionados nessa comunicação eram inteiramente ignorados por mim e por todos os habitantes de nossos lados. Conquanto há muitos anos, certa vez tivesse ouvido falar de que meu pai tinha um parente naqueles lados do Vale do Mississippi, nenhum de nós sabia o nome daquele parente, o lugar onde tinha vivido, nem mesmo se havia morrido. Só muitos dias depois é que soube pelo meu pai que morava em Delphi, a 40 milhas daqui. Pode pôr o próximo, Tavares, que isso aí ele só está relatando um pouco da história desse... Pode ler, Elô. Está fechado, Elô. Qual o lugar de residência do seu primo, do qual há cerca de 60 anos quase não ouvira mais falar? Nem tínhamos pensado em pedir retratos de família. Eu apenas tinha posto em frente ao médium uma nota com os nomes de cerca de 20 antigos moradores de Ática, não mais deste mundo, de alguns dos quais desejávamos obter o retrato. Assim, penso que as pessoas sensatas admitirão que nem o retrato, nem a comunicação de Horace Greeley possam ser resultado de uma transmissão do nosso, deve ser pensamento, né? Eu acho que era mesmo o caráter experimental, né? Da coisa que estava surgindo, né? Era uma experiência.
Ele É, colocou os nomes, mas não deixou para lá. O próprio Espírito se manifestou. exatamente. Por isso ele fala ali que... Pode passar, Tavares, por favor. Que ele queria que não tivesse... Que nada pudesse ser resultado da transmissão do nosso pensamento ao médium. Aliás, é certo que o senhor Roger jamais conheceu qualquer dos homens cujo retrato pintou e dos quais provavelmente jamais ouvira falar, porque é inglês nato, veio para a América há 10 anos e jamais viajou para o sul, além de Cincinnati, ao passo que Horace Gridley, ao que eu saiba, nunca andou para o norte além de Memphis, no Tennessee, nos últimos 35 anos de vida terrena. Quer dizer, não tinha como eles se conhecerem, né? Continuando, por favor, Tavares. Vai, Olguinha. Ignoro que algum dia tenha visitado a Inglaterra. Entretanto, isso poderia ter ocorrido antes do nascimento de Roger, pois esta não tem mais de 28 a 30 anos. Quanto a meu avô, falecido há cerca de 19 anos, jamais saiu dos Estados Unidos e seu retrato jamais fora feito de qualquer maneira. Quase ninguém tirava foto naquela época, né? Eu acho que é uma comprovação aí da credibilidade do médium, né? Atribuída ao médium, né? Exato. Pode ser o próximo, por favor. Ignoro que algum... Esse você já leu. Desde que... É esse aí, desde que... Vamos, Elô. Pode ler, Elô. Muita palavra difícil. Desde que recebi a comunicação, escrevi ao senhor Gridley de Baldesville, né? Baldesville. Sua resposta veio corroborar quanto havíamos aprendido pela comunicação do espírito. Consegui ainda o nome do único rebento de Horace Gridley, que é a senhora L.M. Patterson, ainda residente em Natchez, onde seu pai morou muitos anos. Na opinião de meu tio, ele faleceu há 6 anos em Houston, no Texas. Aí, agora a gente vai ver. Aí ele escreve para ela. Pode colocar, Tavares, por favor? Então, eu escrevi a senhora Patterson, minha prima recém-descoberta, que ele nem sabia que era prima, acabou descobrindo, e lhe mandei uma cópia daguerreotipada, que era uma espécie de máquina fotográfica do retrato que, segundo nos diziam, era de seu pai. Na carta ao meu tio, eu nada disse relativamente ao principal objetivo de minhas pesquisas, como nada disse a senhora Patterson, nem a razão de lhe enviar o retrato, nem como havia obtido, nem quem era a pessoa que ele representava. Aí a Gláucia colocou para a gente ver. Então, ele está contando que ele descobriu que ele tinha essa prima e que era o pai dessa prima, mandou o retrato sem dizer quem era, e ela vai receber lá o retrato. Mas ele vai mostrar aí, a Gláucia colocou para nós a foto do daguerreótipo, um dos primeiros processos fotográficos, está no próximo slide, por favor. Era caro fazer pintura. Aí, ó, era uma máquina, tipo uma máquina fotográfica mesmo, né? Tinha esse nome porque ela tinha sido, esse processo tinha sido, vamos dizer assim, produzido por Luiz Daguerre, né? E em 1839 era uma revolução na fotografia que somente os mais abastados tinham acesso, tá? Então é uma coisa. Olha o progresso. É a comprovação mesmo, né? Da época, né? No tempo e no espaço, né? Olha o progresso hoje, né? A facilidade com que a gente tira foto hoje, né? É verdade. Alguém colocou alguma coisa. O João ainda está insistindo
nessa experiência que ele tem que nós não temos. O que eu sei de atualidade é do Dr. Sérgio Felipe, né, que é um médium e um médico com um gabarito muito grande. Então, ele tem um estudo da influência da música na psicoterapia, através da mediunidade. É o que ele apregoa por pesquisas científicas, esse processo terápico através da música. Então, é o que eu conheço assim de atualidade, porque o companheiro que está nos ouvindo, ele está insistindo enviando, né? Enviando mesmo, não é insistindo, ele está revelando a experiência dele, né? Participou disso. É o doutor Sérgio Felipe. Né? Ele fala aqui que participou de um evento onde tinha pintura mediúnica com vários médiuns, você colocava o nome na pintura e feita, ela indicava a doença e o tempo de tratamento e o prazo que ela devia ser rasgada. É uma vertente que, eu volto a dizer, eu não tenho conhecimento para expandir esse assunto. Uma técnica, né? Uma técnica, né, Rosa? É uma técnica, né? Que nós não conhecemos, né? Isso, irmão. Tá? Aí, continuando, ó. Próximo para a gente ir terminando, que nós já estamos quase na hora. Ela disse rápido. Eu vou adiantar aqui para a gente dar uma olhada. Ele escreveu, então, para a prima, que ele nem sabia que era a prima, né? Para a senhora Patterson, e ela disse para ele que não podia dizer nem quem era o retrato, mas segurava que era parecido com seu pai na época. E na época que ele morreu, né? Depois ele escreveu para ela que havíamos também tomado como se fosse do pai dela, sem lhe dizer como havia obtido. Ele foi omitindo as... Ela ficou surpreendida que ele tivesse um retrato do pai dela. Ela falou, como é que você tem um retrato do meu pai? Quando ela mesmo não tinha nenhum. E nem ele havia dito a ela que tinha mandado fazer um retrato dele, fosse por quem fosse. Então, continuando, a gente vai ver o desenrolar disso. O próximo, Tavares, por favor. Ela pensava que não existisse nenhum retrato, ficou muito satisfeita com a remessa do retrato por causa dos seus filhos, que tinham grande veneração pela memória do avô. Então, ela reconheceu que era o pai, né? Lembrava o pai na época que ele desencarnou, e aí ela ficou grata, mas ele não tinha dito ainda para ela que aquilo era um resultado de um trabalho mediúnico, né? De pintura mediúnica. Então, vamos lá, o próximo. Aí ele mandou o retrato original, autorizando a ficar com ele se ela achasse que ele estava parecido, se agradasse a ela, sem dizer ainda como é que tinha obtido. E são essas as principais passagens da resposta dela. Então, ele pegou uma foto, que foi uma pintura mediúnica, mandou para a moça que era filha do retratado, né, daquele que estava ali no retrato, sem dizer que era mediúnico. Ela ficou espantada, porque ela não sabia que ele tinha mandado fazer o retrato dele, aceitou, gostou, ficou com ele, a gente vai ver que ela vai responder agora. Sem, até aqui, ela ainda não sabia, tá? Então, vamos ver a resposta dela, que tinha sido mediúnico. A resposta dela. Recebi sua carta e o retrato de meu pai que permite fique comigo, se for bastante fiel. Na verdade, o é muito, e como jamais tivemos outro dele, fico com esse já que me o permite. E eu aceito muito, muito reconhecida, embora me pareça que meu pai fosse mais bonito quando gozava de saúde. Eu achava que era mais bonito, né? Quer dizer, muito interessante a fidelidade, né, do espírito que ditou e do médium que retratou, porque ela pôde, inclusive, reconhecer o pai. É claro que não estava perfeito, né, porque não havia ali uma visão material tão perfeita, e tem a dificuldade do médium. Imagina se pedir para eu desenhar alguma coisa, vai ser difícil do espírito conseguir tirar de mim alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai vendo, ela reconheceu o pai e quis ficar como está dizendo a Glaucia aqui com a gente,
ela reconheceu o pai e quis ficar com a foto, até porque os netos não conheciam, né? Muito interessante. Então, vamos para o último... Interessante é com a identidade, o espírito quer se identificar como ele Com realmente é, certeza. né? Olha Ele o... quer que a E pessoa... por isso que Kardec publica, né? E por isso que Kardec publica, né? Isso. Porque é uma comprovação, né? Exato. Apesar dessa história toda, no fundo, é um espírito se comunicando, né? Por isso que Foi ele uma publica, volta, né? Foi uma volta que deu até chegar nela, né? Tudo que foi se descobrindo, os parentescos que nem se tinha ideia, olha quanta construção, e chegou nela. O espírito Aí pode ela estar até mais bonito, pode estar mais bonito, mais novo, mas né? Da forma como foi muito interessante. É para ver, identificar bem. Que experiência, né? Nossa! Verdade. Então, ele vai dizendo aqui que antes da recepção das 2 últimas cartas dela, quis o acaso que o senhor Rides de Delfins, mais antigo residente de Netes, e o senhor Evan, recém-vindo de um nome aí que eu não consigo ler, Vicksburg, no Mississippi, vissem o retrato em questão e reconhecessem como sendo de Horace Greeley, com quem ambos tinham tido relações. Quer dizer, não estava tão difícil porque eles reconheceram o amigo, né? E aí, continuando, o próximo slide diz assim: acho que esses fatos muito significativos, porque passados em silêncio, ninguém sabia o que era, ninguém sabia que era uma foto mediúnica, julguei-me na obrigação de comunicar a fim de lhes dar publicidade, porque ali estava uma constatação, né, da verdade, de que aquele era ele. Escrevendo esse artigo, tive todo cuidado com a absoluta correção. Aí tem uma notinha que é de Kardec, provavelmente, né? Que até aqui foi aquele artigo retirado daquela revista. Daquele jornal, Aí nós já estamos quase acabando, nós estamos no penúltimo slide, temos 4 minutos. Então, pode ler alguém aí, a Elô lê o último, tá? Para a gente fechar. Já conhecemos os médios desenhistas, além dos admiráveis desenhos dos quais demos um espécime, mas que representam coisas cuja exatidão é impossível verificar. Vimos médios absolutamente estranhos a essa arte executar esboços muito reconhecíveis de pessoas mortas, mas que não haviam eles conhecido. Interessante que ele está dando o depoimento, né? Conhecer o médico. E o cuidado dele, né, ao passar a informação. Exato. Pode ler o próximo. Pode colocar o próximo, Tavares, por favor, que é o último slide. Pode passar, amigo, por favor? Congelou. Lê, Rô, né? Eu acho que eu vou ler, então. Você tem ele aí? Não? É o último. Aí ele diz assim, que ele fala aqui, né? Ó, aqui tem isso aí da Gláucia? Ah, não sei, não. Pode passar o último, tá? Isso aí, tá aí, Elô, pode ler. Mas daí a um retrato acabado dentro de todas as regras vai muita distância. Essa faculdade se liga a um fenômeno muito curioso, do qual somos testemunhas neste momento. A ele reportaremos proximamente. Muito legal, né, essa observação. Kardec, isso aí, tá? Vai pesquisar mais, vai meditar mais, vai mergulhar mais. Interessante, se a gente lembrar, o Tavares até colocou alguns desenhos mediúnicos aí, eles não têm realmente um contorno perfeito. Por exemplo, quando alguém retrata numa pintura um vaso de flor, se for uma pintura... Eu não sei os nomes das fases e das características. Normalmente é retratado direitinho, né, com os limites. A pintura mediúnica, ela não costuma ter nenhum tipo de limite, né? Ela é meia... eu não sei o nome desse tipo de pintura. Então, difusa, ela é difusa.
Ela é difusa. Aí ele fala aqui, ó, daí um retrato acabado dentro de todas as regras vai muita distância, porque não é o pintor que está fazendo, é um intermediário que está recebendo a intuição para fazer aquela pintura. Então, abstrata, como diz a Gláucia ali. Obrigada, Gláucia. A Gláucia colocou assim, deixa eu ver. Fiquei no apoio. Diz a Gláucia ali. Obrigada, Gláucia. A Gláucia colocou assim, e gravou. Ela falou que ficou o tempo todo no apoio, e realmente ficou, né, gente? Porque ela foi sempre dando uma dica aqui, e a gente é que agradece a você ter nos acompanhado, mas a gente entender que o artista pegar e fazer é bem diferente dele ter que usar um intermediário, que muitas vezes nem sabe nada de pintura, não entende nada de nada e está ali apenas transmitindo. E isso acontece em todos os tipos de mediunidade. Por isso a importância do médium estudar, se preparar para ser o intermediário o mais fiel possível à ideia daquele que está transmitindo a sua comunicação, a sua pintura, o seu fluido, seja lá o que for. A importância do médium se preparar para o trabalho. Isso é muito, muito importante, né, gente? A gente dar ao espírito mais condição de trabalho. Quanto mais o médium estudar, quanto mais o médium se preparar, mais condições ele vai dar para que o espírito realize a tarefa que ele precisa realizar. Aqui era um caso bem experimental. É bem diferente de quando a gente tem um trabalho regular com a mediunidade e não compreende a importância do preparo, né, da capacitação para o trabalho. E é isso, gente. Espero que a gente tenha conseguido, né? Aprendemos um pouquinho boa noite, mais, conseguiram. né? Agora, para ficar realmente maravilhoso, fechar assim com chave de ouro mesmo, vocês têm que fazer isso aqui, ó, estudar um pouquinho mais aqui. Estudar nesse mais. Dia 4 de agosto. Diga aí o que é que vão estudar, dona Olga, dona Rosângela. E quem Dia é esse 4 de rapaz, agosto esse rapaz do bigode? é o início da nossa comemoração da nossa Casa Espírita, que faz aniversário no mês de agosto. E a nossa Casa Espírita homenageia esse rapaz do bigode aí, o nosso querido Leon Denis. Então, vai ser o congresso, o 7º congresso, no dia 4 de agosto, é de 8 às 16. Nós vamos ter a Luzia Matias, que vai falar, eu não estou conseguindo ver o livro, a Maria Cristina, que é uma companheira, a Luzia Matias é do próprio CELJ, a Maria Cristina é do SEMA, no Rio de Janeiro, a Ana Tereza Camasmi e o Lucas Sampaio não são da nossa casa, mas são bastante conhecidos os dois no meio espírita, e nós estamos muito felizes de recebê-los e de começar as comemorações do aniversário da nossa casa com esse congresso aí. Estão todos convidados. A Ana Tereza, ela vai falar sobre o livro do Bigodudo. Todos os 4 são do Bigodudo. Um livro que fala sobre arte de uma forma maravilhosa, né? Espiritismo então, na arte. Leon Denis escreveu esse livro. Olha bem, é escrito, não é psicografado, né? Os livros de Leon Denis não são psicografados, são escritos. São inspirados, né? Inspirados, né? Pela bagagem dele, ele fala justamente esse livro, Espiritismo na Arte, que traz um verdadeiro cabedal em relação à arte espírita, dentro da sua grandeza, que ela está destinada no planeta Terra, né? Isso aí. Um dia a gente vai ver isso aqui, se preocupe não, que chega, está mais perto do que longe. É verdade, está mais perto do que longe. Já foi mais longe, né, Tavares? Então, meus irmãos, nós vamos nos despedindo, eu vou primeiro... Já foi bem mais longe, a arte, o presto que o diga, né? Então, verdade. É bem mais perto. Verdade, estamos mesmo. Então, a nossa prece final vai ser feita pelo Alguinha, eu vou me despedir, vou passar a palavra para a Elô e depois a Alguinha faz o nosso fechamento, tá, Alguinha? Então, muito obrigada, gente, espero que a gente tenha conseguido, foi feito assim com muito carinho. Às vezes acontece isso, no meio do caminho a gente tem uma dificuldade, mas nós nos esforçamos e estamos aqui felizes e esperamos vocês na próxima semana para acompanhar, continuar estudando conosco essa incrível Revista Espírita. Uma semana de muita paz a todos.
Elô? Boa noite a todos, agradecendo a oportunidade, e acho que a Rô conduziu assim de uma forma light, mais eficiente, a Olguinha também, e é sempre um prazer com essa assessoria também do Tavares, né? Então é sempre um prazer podermos compartilhar de momentos tão fugazes, né? São momentos fugazes, né? Que nós vivenciamos, mas que fazem tão bem ao nosso espírito. E a nossa gratidão à Gláucia, né, Alguém que não está aqui aparecendo aí, mas está aí nos bastidores, nos enchendo de informação para que a gente pudesse complementar o estudo. Mas não fica. Está devendo, hein, o Gláucia? apoio, Vamos com certeza, esperar. vibrando para que tudo dê certo, orando. Então, a nossa gratidão é nos desafios, nos momentos que a gente aprende, né? A gente vai aprendendo junto, né? Estudando, e coisas novas, importante isso para a nossa vida. Então, vamos agora agradecer a Deus, agradecendo aí a presença de todos, rogando a Deus, nosso Pai, pela bênção da oportunidade, Senhor, que nos concedeste, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, envolvidos nesta vibração que o estudo nos proporciona, rogando para que possamos permanecer fiéis a todo o estudo da doutrina espírita, que muito nos auxilia a caminhar com segurança, acima de tudo, usando a nossa razão, refletindo bastante em todos os campos da mediunidade, do serviço, de um modo geral, ligado à espiritualidade. Fica conosco, nos ajudando, nos abençoando, envolvendo a todos os nossos irmãos que estiveram aqui conosco, envolvendo a Web Rádio, Estação da Luz, na figura do nosso querido irmão Tavares, abençoando, iluminando toda a sua equipe para que essas divulgações continuem, Senhor, a se espalhar no mundo, pois muito todos nós precisamos conhecer a vida futura. Que em teu nome, em nome desses amigos espirituais, em nome de Allan Kardec, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, Senhor, nós te pedimos permissão para darmos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.